estudante, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de Biologia do curso preparatório para Enem aqui do Essência Educacional. Eu sou a professora Natália e essa é a 7ª aula. O tema dessa aula é genética, especificamente a estrutura molecular do DNA. Então, vamos lá. O DNA é a sigla para o ácido desoxirribonucleico. O DNA é uma molécula que contém toda a informação genética do indivíduo e é ela que é transmitida ao longo das gerações e assim transmitindo as características específicas dos indivíduos e da espécie como um todo. O DNA, assim como o RNA, é uma molécula de ácido nucleico. Eles são longas cadeias de moléculas menores chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo tem 3 unidades básicas, tá? Que vão ser grupo fosfato, uma pentose, que é um tipo de açúcar, dependendo se for DNA, é a desoxirribose e se for RNA é a ribose. E uma base nitrogenada. Vou falar desses outros mais especificamente depois. A estrutura do DNA são 2 fitas, 2 filamentos extremamente longos desses nucleotídeos, tá? E essas 2 fitas ficam retorcidas entre si como se fosse uma dupla hélice, tanto que o modelo da estrutura de DNA é denominado de dupla hélice, certo? O grupo fosfato está ligado à pentose, que no caso do DNA então é desoxirribose, e a base nitrogenada, que é uma molécula que pode variar em cada nucleotídeo. Tratando-se do DNA, a gente pode encontrar 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas: a adenina, a timina, a citosina e a guanina, cada uma representada pela letra inicial. Essas bases nitrogenadas são importantes porque, como vocês podem ver na imagem, é entre elas que as 2 fitas ficam unidas, tá? Os 2 filamentos. Sempre que tiver uma adenina de um lado, vai haver uma timina do outro, né? A ligação é correspondente. E quando tiver uma citosina de um lado, vai ter uma guanina do outro lado. A adenina e a guanina são chamadas de bases purinas e a citosina e a timina são bases pirimidinas. Então, uma fita, um filamento de DNA fica unido ao outro pela base nitrogenada. Agora, os nucleotídeos de um mesmo filamento, como vocês também podem ver na mesma imagem, eles estão ligados entre os grupos fosfato e pentose do nucleotídeo seguinte. Cada fita tem um sentido contrário da outra, né, que a gente pode falar. Então, uma estaria de ponta cabeça em relação à outra, ok? Entre as bases adenina e timina formam-se 2 pontos de hidrogênio, enquanto entre citosina e guanina formam-se 3 pontos de hidrogênio. Então, todo esse esqueleto de fosfato e pentose está formando cada filamento de DNA e as 2 fitas, os 2 filamentos estão unidos entre si, entre as bases nitrogenadas. E daí essa fita é toda retorcida, tá? Dependendo do estado que o DNA tiver no momento, pode estar altamente espiralizado ou não. Tudo bem? Então agora vamos fazer o exercício. Vamos lá, acompanhem comigo. É o exercício da prova do Enem do ano de 2017 e o enunciado diz o seguinte: a reação em cadeia da polimerase, PCR na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Então é o seguinte, ele já disse no enunciado que as bases adenina e timina possuem 2 pontos de hidrogênio e as bases guanina e citosina possuem 3 pontos de hidrogênio, 3 ligações de hidrogênio. Quer dizer que quanto maior o número de ligações de hidrogênio, mais difícil vai ser para desnaturar aquelas ligações, certo? Então a gente precisa ver entre as alternativas
quais apresentam maior número de ligações entre guanina e citosina que possuem 3 ligações de hidrogênio, certo? Então, nesse caso, seria a alternativa C. Quanto maior for o número de bases adenina e timina, menor será a quantidade de ligações de hidrogênio a serem rompidas e, portanto, menor será a temperatura necessária para desnaturar as cadeias polinucleotídeos do DNA. Muito obrigada pela sua atenção mais uma vez. Não esqueça de fazer os exercícios da plataforma e fiquem ligados na próxima aula que vai ser sobre evolução biológica.